Contar uma história de amor baseada numa canção que o Brasil inteiro conhece, de uma das bandas mais importantes do rock nacional, e jogar nessa mistura bastantes festas, roupas, maquiagem, músicas e todo tipo de referência aos anos 80. O que pode dar errado? Eduardo e Mônica é baseado na canção homônima do Legião Urbana e conta a história do relacionamento entre duas pessoas completamente opostas. Mônica é uma mulher madura, experiente, inteligente, poliglota, amante das artes e médica. Já Eduardo é um adolescente que assiste novela e sua única preocupação é passar no vestibular. Se todo mundo já conhece essa história, a canção de Renato Russo deixou muitas lacunas que são exploradas com maestria nesse filme. Logo de cara, uma das perguntas é respondida: por que diabos Mônica tomava um conhaque de manhã? Bem, ela está vivendo um luto pela perda do seu pai, e é nesse momento que o Eduardo chega na sua vida. Mas as referências, e pode confiar, elas estão todas lá. As referências e as lacunas preenchidas não são os únicos méritos desse roteiro. Os personagens são muito bem escritos, os seus arcos narrativos têm um ótimo desenvolvimento e conclusão, e isso não só para os protagonistas, o Eduardo e a Mônica, mas também para os personagens de apoio. É impossível a gente não criar uma empatia imediata com o Eduardo, do Gabriel Leone, e com a Mônica, da Alice Braga. Leone, apesar de ter 28 anos, ser 12 anos mais velho do que o personagem propõe, ele traz um adolescente ingênuo e vibrante, extremamente cativante. Já Alice Braga, se no primeiro e no segundo atos ela traz uma Mônica fechada, com um certo ar de superioridade, que na verdade está na defensiva não só pelo luto do seu pai, mas como pelo fato de ser mais velha do que o Eduardo, no terceiro ato, quando sua personagem se abre, a Alice Braga simplesmente brilha em cena. E já que eu mencionei primeiro, segundo e terceiro atos, vale a pena dar um destaque especial para a montagem, que é uma obra de arte à parte. O primeiro ato é frenético, um ritmo super acelerado, super intenso, como qualquer paixão recente. Se no segundo ato, a presença do conflito, que já é esperado, coloca os personagens em choque, o ritmo e a dinâmica da história não caem. Pelo contrário, a gente continua preso nesse universo, torcendo para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Esse conflito, aliás, é o único, talvez, ponto baixo desse filme. Mais uma vez, cineastas brasileiros têm essa necessidade de mencionar e criticar a ditadura do país, mas pelo menos aqui, essa visão política tem uma serventia na história. Ela ilustra bem a diferença do universo dos dois personagens principais. A Mônica é de uma família rica, com um pensamento progressista, já o Eduardo é de uma família um pouco mais humilde, ele mora na Vila Militar, seu avô é um ex-militar. Pelo menos serve à história, é importante para a história e ajuda a manter o espectador preso. Outro ponto alto do filme é a direção de arte. Eu já falei aqui algumas vezes que eu adoro a direção de arte dos filmes brasileiros. Acho que a gente costuma acertar em cheio nesse quesito e não foi diferente com Eduardo e Mônica. Então, no ateliê da Mônica, você vê várias referências à personalidade dela, vários objetos de arte, várias fotografias, O banheiro não tem parede, que é um reflexo do seu espírito livre. No quarto do Eduardo, completamente oposto, Muitas referências à infância, afinal, quando a gente tem 16 anos, a gente está muito mais perto da infância do que da vida adulta. E também muitas referências aos seus gostos pessoais, ao futebol, à telenovela. Mais referências nostálgicas aos anos 80, Aparece um Playmobil, aparece coisa do Ayrton Senna. Muito bem feito. Nas tomadas externas, a mesma coisa. Vários carros de época, Brasília, Kombi, Fusca, tudo aquilo que a gente que cresceu nos anos 80 e 90 cresceu habituado a ver. Para pegar o gancho com as tomadas externas, esse filme traz na fotografia e na direção de câmera
ótimos trabalhos também. Diferente do que acontece no Marighella, por exemplo, que eu critiquei, aqui, quando o personagem vai para o Rio de Janeiro, a fotografia mostra o Rio de Janeiro. Quando ele vai para Brasília, a fotografia mostra Brasília. Não é que nem o Marighella que ele escreve na tela onde o personagem está. E diversos planos trazem a Mônica literalmente acima do Eduardo na montagem da cena, o que reflete o fato dela ser mais velha, mais experiente, mais madura. Mesmo assim, no final do filme, ambos acabam no mesmo nível. Lembra que eu disse? O arco do Eduardo é muito bem feito, então ele amadurece no decorrer do filme e a direção de câmera mostra isso. Ela passa a elevar o Eduardo e colocá-lo no mesmo nível da Mônica. Colocar o Eduardo no mesmo nível da Mônica, aliás, acho que é um dos grandes acertos desse filme na mensagem que ele traz. Mesmo que a gente tenha duas pessoas opostas, com vidas diferentes, com criações diferentes, no fim, o filme traz essa mensagem de uma maneira muito sensível de que todos somos iguais. Independentemente das diferenças, a gente pode e deve conviver, aceitar e amar as pessoas de uma maneira genuína. O que pode dar errado? Nada. Eduardo e Mônica é um filme em que nada dá errado. O filme é muito bem feito tecnicamente, a história é muito bem colocada, as mensagens passadas são muito importantes e o convite que ele faz para a gente, para pessoas da nossa geração, a voltar ao passado e ter essa nostalgia é sensacional. Eduardo e Mônica é um filme fabuloso. E você, assistiu? Gostou, não gostou? Deixa o seu comentário aqui embaixo e vamos conversar. Obrigado e até a próxima.